Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas atualizações do Santa Cruz em relação ao projeto de clube empresa, onde o presidente do clube fez um pronunciamento nessa última semana falando sobre a possibilidade do Santinha se transformar em uma SAF e os motivos que ainda impedem de uma negociação nesse sentido. Eu quero trazer aqui essas informações para vocês, depois daquele vídeo que eu trouxe aqui um pouco mais do que 13 dias atrás, falando sobre esse projeto e que inclusive vocês gostaram bastante, tanto que está com quase 15 mil visualizações aqui no canal. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse aqui é o canal Black Cartel, estamos quase chegando a 32 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos diversos outros conteúdos aqui também a respeito do Santa Cruz, então aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal, que pelo menos uma vez na semana vamos acabar falando a respeito do Santa Cruz, seja notícias de mercado, início agora da Série D, análise do time e também no caso desses projetos envolvendo o clube empresa. Mas só antes de iniciarmos, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito do patrocinador do canal, que é no caso do Futebol Team, jogo de futebol bem interessante, que parece bastante aquele modo carreira do FIFA, do PES, onde você pode treinar seu jogador e evoluir no seu personagem. Eu deixei aqui inclusive alguns trechos do jogo aparecendo na tela para vocês, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você fazer seu registro, que inclusive agora está tendo a possibilidade de você jogar online com seus amigos, então corre lá, o link do Futebol Team está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos falar agora a respeito desse projeto de clube empresa do Santa Cruz. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre a entrevista do Carlos, do Antônio Luiz Neto, que revelou a possibilidade da SAF no Santa Cruz para um podcast lá do Globo Esporte, falando justamente sobre essa possibilidade, onde o presidente do Santa Cruz abriu o jogo a respeito desses projetos em relação ao clube empresa e o mandatário do Santa Cruz falou sobre a análise e a respeito dessa possível criação no clube, pensando nessas próximas temporadas de clube empresa. Que ele deu essa entrevista e no caso o Bola VIP fez uma matéria bem interessante do Breno Siqueira lá no dia 13 de abril, então recente nessa matéria, na semana passada, falando justamente sobre esse projeto e o que o presidente do Santa Cruz, que ele que vai tomar as decisões a respeito desse projeto, disse sobre isso, onde em entrevista ao podcast Embolada, que é lá do Globoesporte.com, o presidente disse o seguinte, abre aspas, existe a vontade de fazer um clube empresa, várias alternativas estão sendo estudadas, nos reunimos quase diariamente para tratar do assunto. Existia um certo pessimismo, na minha visão, em convocar a torcida para aprovar uma reforma no estatuto e instalar uma SAF, mas ela virá com muita precaução, fecha aspas. Então ele não descartando essa possibilidade de virar uma SAF, até porque o presidente sempre deixou claro esse interesse de transformar em clube empresa, mas na visão dele, eu também concordo, tem alguns pontos que tem que ser muito claros em relação à mudança no estatuto e também na hora de buscar um novo investidor, onde ele disse o seguinte em relação ao patrimônio do clube, mais referente ao Arruda, e no caso os CTs do Santa Cruz, que ele não tem interesse nenhum de passar para o contrato da SAF e ter um dono sobre essas instituições do clube, onde o Luiz Carlos disse o seguinte, abre aspas, não permitiremos jamais que o patrimônio seja colocado em jogo. O que eu não considero é algo como um pacote fechado, a gente não vai considerar essa possibilidade do Santa Cruz ser minimizado, negociado por uma bagatela, fecha aspas, e eu concordo totalmente, tá? Até porque teve vários times aqui do futebol brasileiro, todos que viraram clube empresa agora, o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco também, nenhum desses está envolvendo, por exemplo, estádios, centros de treinamentos, mudança em escudo, nome, enfim. Então eu vejo que o Santa Cruz também conseguiria um valor justo pelo clube e também sem ter que ter essas grandes alterações, por exemplo, ou ter que passar os contratos do centro de treinamento, do estádio, para o novo dono, até porque possivelmente vai ser um investidor estrangeiro. O Antônio Luiz Neto tomou posse do clube lá no dia 14 de março e um dos primeiros passos dele foi, no caso, ratificar o edital convocando uma assembleia que votaria sobre essa SAF no último dia 27 de março e adiou ela que vai ocorrer essa votação, mas somente em maio, até porque estava querendo estudar um pouco mais, mostrar para os membros e também para o Conselho Deliberativo que é uma possibilidade boa e quais, no caso, quais meios tem que ser assinada, para não ter risco, por exemplo, de o dono comprar o Santa Cruz e ter, por exemplo, decisões sobre o que fazer com a Arruda. Se ele quiser que o Santa Cruz joga, por
exemplo, jogue na Arena Pernambuco e venda o estádio, ele poderia fazer isso se tivesse as ações do clube e também o contrato, né, da SAF junto com os estádios e proprietários do clube. Enfim, até igual eu falei para vocês, não acho interessante os donos terem acesso aos patrimônios do clube e tudo mais, ainda mais pelo Santa Cruz ter o seu estádio, que é um dos maiores ativos do clube atualmente. Ele ainda completou dizendo um outro trecho aqui que eu vou deixar aqui aparecendo na tela para vocês, complementando sobre essa possibilidade de se transformar em uma SAF, onde ele diz o seguinte, abre aspas, o Santa Cruz é um grande empreendimento, um grande patrimônio, e assim está sendo tratado. Existe a lei da SAF para que cada um faça sua análise e precisamos fazer a recuperação judicial. Precisamos administrar nossa dívida e essa dívida é pagável. O Santa Cruz já está fazendo o seu dever de casa, fecha aspas. E é interessante justamente sobre essa recuperação judicial, que quando um clube vira uma empresa, ele tem essa possibilidade. E o que significa isso, né? Por exemplo, o próprio Cruzeiro mesmo fez isso, as dívidas próximas dos 1 bilhão de reais, se não fosse um clube empresa, se fosse o que era antes, teria que pagar, por exemplo, surge ali a dívida, tem um prazo curtíssimo para fazer esse pagamento. Se transformando em uma SAF, já teria um prazo mínimo de 6 anos para ser pagos pelo menos 50% desse valor. E além disso, o clube sendo uma SAF pode entrar em ação judicial e, por exemplo, pode pagar esse valor em 10, 15, 30 anos, justamente batendo algumas metas de percentuais pagas ao longo desses anos. Então, várias empresas aí que você vê que entram em recuperação judicial é justamente sobre esse benefício de poder jogar essa dívida lá para frente. Então, isso seria uma possibilidade bem interessante para o Santa Cruz, uma dívida totalmente pagável justamente com o que tem de potencial de gerar receitas. E bom, esse assunto de se transformar uma SAF que surgiu desde quando esse projeto foi aprovado, que justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, onde o Ricardo Rocha revelou algumas conversas com o investidor americano, justamente oferecendo Santa Cruz para esse possível investidor, e foi a partir daí que ele teve um contato mais próximo com o presidente eleito no início do mês de março e, no caso, já sabia a intenção dele, né, de transformar em uma SAF, então foi algo que beneficiou bastante. O Ricardo Rocha, que tem um bom, no caso, um network, né, conhece muitas pessoas importantes, inclusive por conta dos seus trabalhos recentes, e também é um jogador que foi histórico e tudo mais, jogou pela seleção brasileira e pelo Santa Cruz durante vários anos, jogou no Santa Cruz durante 3 temporadas e assim, é um dos ídolos da história do clube. E em um podcast lá no Podcast Legal, o ex-técnico disse que tem conversa marcada com o presidente do clube, o Antônio Luiz Neto, para tratar desse assunto. Essa notícia aqui é lá do próprio Globoesporte.com, eu deixei aqui aparecendo na tela, lá no dia 19 de março, onde ele disse que um grupo procurou o Ricardo Rocha para buscar um time no Brasil, e ele tinha falado justamente do Santa Cruz, uma situação que está bem delicada agora, jogando a 4ª divisão em 2022, e que assim, ele viu a história, gostou muito, e o presidente que ganhou as eleições, que ele se refere ao Antônio Luiz Neto, é uma pessoa que é próxima do Ricardo Rocha e que inclusive procurou ele para tentar ajudar, justamente pelos contatos que o Ricardo Rocha tem para uma transformação de SAF e possíveis investidores. E até o Ricardo Rocha, nesse podcast, ele completou dizendo o seguinte em relação ao Santa Cruz, abre aspas, se eu puder ajudar o futebol brasileiro, eu vou ajudar, e não é somente o Santa Cruz, onde ele completou dizendo que um grupo americano me procurou para buscar um clube no Brasil, e eu tenho falado do meu Santa Cruz, que atualmente está na 4ª divisão, fecha aspas. E até o vice-presidente jurídico do Clube Coral, que é no caso do Lucas Valença, disse que o assunto tem sido tratado de forma bem diligente dentro do Arruda, ou seja, sem criar muitas expectativas e com calma também, até porque tem um prazo aí bem interessante, quem sabe, para se transformar em uma SAF em 2023, até estando, por exemplo, na Série C, porque sem dúvidas um valor de mercado seria bem maior, estando, né, no caso, na 3ª divisão. Até teve algumas análises em relação a quanto que valeria o clube, inclusive do Sports Valley, que mostrou que o Santa Cruz está entre os top 30 times mais valiosos do país. Esse levantamento que é feito desde 2016 e, apesar de não ser um valor extremamente preciso, é um valor próximo do que podemos imaginar, onde o Sports Valley coloca o Santa Cruz na 23ª colocação dentro dos 30 times mais valiosos do Brasil, avaliado em 295 milhões de reais, justamente por conta dos seus patrimônios, que deixa ele na frente de vários times, por exemplo, da Série A, como por exemplo o Avaí, o Cuiabá. Então é um ranking bem interessante, que na minha opinião até poderia ser um pouco maior do que esses 295 milhões, mas tem que levar em relação às dívidas, porque quando o empresário compra o clube, vai também a responsabilidade de pagamento das dívidas. Então 295 milhões seria interessante de aportes nos próximos anos, mais ainda, no caso, assumir a dívida do Santa Cruz,
porque eu já trouxe um vídeo aqui no último para vocês falando sobre os valores e tudo mais. Então, se o Santa Cruz quiser virar um clube empresa, vai ter que essa aprovação por parte do Conselho Deliberativo e dos sócios e depois procurar uma empresa especializada nessa consultoria de avaliação do clube, como por exemplo, qual que é o valor da dívida total, qual o valor em relação aos patrimônios do clube, justamente para ter uma ideia de um valor próximo de quanto que poderia ser negociado e contar com uma agência, como por exemplo a XP, que negociou o Botafogo, o Cruzeiro, para procurar investidores, ou até mesmo, quem sabe, pelo Ricardo Rocha, o Santa Cruz, que tem algumas pessoas bem conectadas dentro dessa área, sem dúvidas poderia ajudar demais. Mas enfim, você torcedor do Santinha, o que você acha a respeito dessa possibilidade de se transformar em uma SAF e quantos milhões seria o mínimo, né, para você acha que o justo para negociar o clube, quem sabe nessa próxima temporada, vamos ver se ainda nesse ano, enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo sobre esse projeto do Clube Empresa do Santa Cruz, com muitos mais detalhes em relação a dívidas e tudo mais, um vídeo mais completo, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também nesse outro aqui onde nós avaliamos o time do Santa Cruz para a disputa da Série D, será que está forte? Quem são os principais destaques? Vai lá dar uma olhada e deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, e tá aqui também na descrição o link do Futebol Team para você fazer o download do aplicativo e dar um apoio aqui para o canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!